Olá, gente, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de cálculo numérico, tá? Bom, na última aula, nós vimos como, construir, nós construímos o programa para calcular, o sistema de forma inteirada, tá? Na aula de hoje, nós vamos fazer dois algoritmos, certo? Um deles é a decomposição LU, certo? E logo em seguida, um algoritmo para trabalharmos com polinômio de interpolação de Gregory Newton, tá? Bom, a decomposição LU, certo? Nós vimos que você tem uma matriz A, certo? De ordem n por n, uma matriz quadrada de ordem n, vamos assim dizer. Certo? Aí você tem A1, A1N, AN1, ANN, certo? O que é a decomposição LU? Certo? É uma decomposição dessa forma, certo? L é uma matriz onde a sua diagonal principal é formada só de uns, tá? E aqui, certo? Aqui seriam os LN1, tá? E aqui seriam zeros. Aí você teria uma matriz U, tá? Aqui seriam zeros, aqui você teria U11, UNN, tá? Aqui seria A1N. De tal forma que, quando você fizesse o produto L por U, certo? Você teria a matriz A, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? O código, o algoritmo que nós vamos fazer hoje, certo? Você vai entrar com a matriz A, certo? E o algoritmo vai lhe devolver a matriz L e a matriz U, tá? Então, só para deixa eu só aumentar aqui essas matrizes L e U, só para ficar mais fácil de enxergar, tá, os seus coeficientes. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu tirar esse U daqui. Bom, aqui vai ser a primeira 1, certo? Aqui seria L. Aqui seria L1, 2, tá? Aqui seria L. Desculpa, aqui seriam zeros, né? Então, para cá só teria... Depois do L do 1, certo? Aqui seria 0. E aqui seria 0. Agora aqui seria L2, 1, tá? L, N1, certo? Aqui seria 1, certo? LN2. Pronto, é a matriz U. Aqui você teria U11, U12. Professor, teria Oi? mesmo esse L2N? Ela não é zero tudo em cima? Ah, é verdade, tem razão. Isso aqui é um 0. Pronto, isso mesmo. Aí aqui embaixo, certo? Aqui seria 0, U22, tá? Tchan, tchan, tchan. U2N. Aqui, tchan, tchan, tchan. 0, 0. Tchan, tchan, tchan. Aqui seria o NN. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Pá, beleza. Agora tá certo. Né? Inclusive, na própria teoria do livro da... Deixa eu ver aqui, ó. Toda vez eu me esqueço o nome da Neide.
certo? O determinante da matriz A, ela é dada, certo, pelo produto, né, desses U11 até UN. Só que depois, quando a gente chegar no código, né, eu quero fazer uns testes, eu quero conversar com mais, assim, com uma visão mais crítica em relação a isso aqui, tá? Porque essa daqui é a definição, é a afirmação, né, que a Neide fala, só que tem algo que está meio suspeito, mas enfim. Aí quando a gente vê o código, vamos tentar encontrar a solução para o problema que eu encontrei, tá? Bom, pensando nisso aqui, certo? A própria teoria desenvolvida no livro da Neide, deixa eu abrir aqui o livro, ela dá uma condição, certo, para você encontrar essas coordenadas da matriz LU, tá? Que ela é a seguinte, deixa eu abrir aqui na página, eu vou colocar aqui de azul, certo? Que ela diz o seguinte, na página 126 do livro da Neide, você tem que o IJ, certo, é igual a AIJ menos o somatório, aí você vem K variando de 1 a I menos 1, certo? Aí vem L e K, aí vem U, K, J. Isso para I menor ou igual do que J. E os L e J, certo? É dado por A e J, certo? Menos o somatório de K variando de 1 a I menos 1, aí fica L, certo? E K, o KJ, isso aqui tudo dividido por UJJ. Isso sendo o I maior do que J. Um detalhe aqui em relação a essa expressão, certo? Essa aqui, tá, é para gerar, certo, os elementos da matriz U, tá? E ele dá um destaque, tá, que o IJ, ela só vai ser esse termo se for I menor ou igual do que J, tá? Só que tem um detalhe, os outros elementos, ou seja, quando I for maior do que J, na matriz U vai receber zeros, tá? Ó, se você analisar aqui, deixa eu ver aqui, estou olhando a U, né? Pronto. Tu vê aqui, ó, que onde I for maior do que J, tá? A matriz 1 vai receber zeros, tá? Beleza? Agora, aqui, essa de baixo, ela já trata, certo, da matriz L. Ou seja, quando I é maior do que J, certo? L recebe esses valores aqui, tá? Agora, se L é menor ou igual do que J, certo? L vai receber zeros, beleza? Se você olhar aqui o L, ó, certo? O L vai receber zeros. Aliás, aqui ainda tem uma igualdade, né? Quando I é igual a J, ela vai receber uns, certo? Aqui, que é a diagonal, ela vai receber uns, né, os números uns, tá? E quando é restrito, deixa eu apagar aqui, quando ela é restrita, vai receber zeros, tá? Então, com essas informações, a gente vai criar o algoritmo, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o algoritmo. Deixa eu abrir aqui o programa. Matriz, aliás, decomposição LU. Decomposição
LU. Pronto, é um programa. Deixa eu dar um Enter. Pronto, agora deixa eu limpar isso aqui. Agora deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cálculo numérico. Pronto, deixa eu passar aqui para vocês. Agora deixa eu só fazer aqui a divisão da tela. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aqui? Pronto, deixa eu botar aqui a aula de hoje, tá? Hoje é a aula. Deixa eu ver que aula foi que eu botei aqui. Aula 14. Hoje são 19/4/2021. Pronto. Então vamos construir, certo, esse algoritmo, tá? Bom, para fazer no meio do código nós vamos usar, certo, ferramentas do pacote NumPy, certo? Então vamos importar NumPy. Agora, como eu falei para vocês e vim falando anteriormente, certo? Vocês têm que botar frases, algo, certo? Que o usuário, certo, consiga entender o que você está fazendo. Então, eu vou dar aqui um print, tá? Bom, vamos passar aqui uma mensagem. Decomposição, certo? LU, tá? Então, o que você precisa apenas é entrar com a matriz A, certo? Bom, para ficar organizado, eu vou deixar eu botar aqui um print para dar um espaçozinho aqui. Ctrl C. É bom deixar as coisas organizadas. Se bem que aqui essa parte vai ficar coladinho lá. Bom, agora vem a parte das variáveis. Bom, o código, certo, nós vamos fazer é para uma matriz n por n. Então você tem que entrar com a ordem da matriz. E essa ordem ela tem que ser o número inteiro, certo? Então você vai entrar com a variável inteira, tá? E nesse caso, você vai entrar com input, tá? Ordem da matriz, né? Então aqui você vai entrar e você sempre é bom fazer comentários de forma que você saiba o que cada variável se trata, tá? Essa aqui é a ordem da matriz. Belezinha? Bom, então você vai entrar com a matriz A. Esse aqui é você vai entrar com a matriz A. Bom, como você faz a decomposição LU, você precisa da matriz L, certo? Onde é que você vai guardar, certo? As coordenadas da matriz L. Ela é o que? Uma matriz triangular. Então aqui, matriz triangular. Ela é inferior, né? Inferior. Pronto. Aí você vai ter a matriz U também, certo? Matriz. Deixa eu botar aqui matriz U. Matriz triangular superior. Tá? Esqueci de fechar aqui o parêntese. Pronto, essas são as variáveis a princípio que você vai trabalhar, tá? Ok, agora você vai criar um laço, tá? Para o usuário entrar com as coordenadas da matriz A, tá? Só que depois, eu ainda vou ver essa aula, para a gente não ficar entrando com esses valores, porque fica chato quando a matriz é muito grande, você ficar entrando com
coordenada a coordenada. Fica um negócio um trabalho um pouco braçal, tá? Então, numa aula, nós vamos ver como fazer o Python conversar com uma planilha de Excel, porque aí você só vai entrar lá no Excel e já vai pegar os dados automáticos, tá? E fazer a compilação. Beleza? Bom, para a gente entrar, vamos lá. Para ir variando até n, certo? Vamos fazer o seguinte. O A, certo? Na primeira rodada vai entrar com um par de colchete, tá? Porque na verdade isso aqui não é matriz ainda, isso aqui são listas, né? Agora agora o J também variando de 1 a n. Aí aqui é o seguinte, vamos fazer um print aqui, que aí você vai comunicar-se com o usuário, tá? Aqui é coeficiente, tá? Aqui vai ser i mais 1. Nós já vimos o porquê somar mais 1, j mais 1, tá? Aí você vai printar isso aí, que vai falar para o usuário, olha, entre com valor A e J, tá? Da matriz A. Agora você vai dar o AI, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar com o valor que o usuário vai... Opa, faltou um pontinho aqui. Opa, aqui ele vai entrar com o seguinte valor, input, ele vai entrar, esse camarada, esqueci de escrever aqui, ele é um valor real. Pronto, aqui, beleza, tá? Bom, então esse laçozinho aqui, então para saber do que ele se trata, você escreve aqui construção da matriz A. Inclusive, se o código tem um problema, alguma coisa, é saber, tá? Certo? Do que esse código, esse laço aqui se trata, tá? Eu sou um pouquinho meio perfeccionista. Deixa eu tirar esses espaços daqui. Pronto. Pronto, esse primeiro laço aqui tá de boa, tá? Bom, agora nós temos que fazer a construção das matrizes, tá? Tanto a L quanto a U. Bom, nesse caso vamos abrir o for de novo, certo? Eu gosto de usar os mesmos índices, então esse índice ele tem que ser zerado, tá? Então, ou você bota o igual a zero antes do laço, certo? Ou você faz o seguinte, você bota um zero aqui, até o valor de n. Pronto, isso aqui resolve. Bom, enquanto Professor, Oi? eu acho que no Python, eu acho que não precisa zerar o i não, sempre que começar. Eu acho que ele já zera sozinho. Acho que é no Java que precisa zerar o i. Bom, eu não recordo esse detalhe, mas tenta rodar, eu vou deixar com zero, certo? Aí depois eu rodo para ver se, certo? Para ver se funciona. Mas eu acho que quando eu não recordo, mas eu acho que quando eu fui construir um laço uma vez, eu acho que ele deu esse problema, né? Ele não estava entrando no laço, então eu tive que zerar o i para poder ele entrar de novo. Estranho. Mas aí eu vou fazer com zero, depois eu tiro, né, para fazer o teste. Mas é porque eu não me lembro qual foi o... Eu não me lembro se foi no próprio Python ou se foi no... Eu sei que eu tive um problema que eu tinha que zerar, tá? Mas a princípio deixa assim, depois a gente vê. Quando eu terminar o algoritmo a gente tira para ver se dá algum problema. Se não der, melhor ainda. Tranquilo.
Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei. Ah, tá. Então aqui vai fazer o seguinte: a matriz L, certo? Não, a construção ela vai ser simultânea, né? Porque querendo ou não, uma depende da outra. Aqui vai ser a L. Fazer a mesma coisa para U. Na verdade, eu ainda estou... Minha especialidade não é Python. Eu estou usando ela só mais por ser uma linguagem mais simples de você mexer. Você não fica se preocupando com muitos comandos, né? Mais um é vivendo e aprendendo. Bom, aí aqui vamos entrar com a variação do J, certo? Vamos fazer o seguinte, bora testar sem essa bodega logo. Que aí se der alguma bronca a gente bota esse bicho aí. Aqui até N. Bora lá. Então aqui vai começar a construir agora os camaradas. Bom, deixa eu ver aqui. Aí vem um detalhe. Aí nós vamos ter que condicionar aqui um bagulho. Então, se o I for menor ou igual a J, o que a gente tem que fazer? Eu vou zerar eu vou chamar uma variável S, tá? E vou chamar ele de zero. O que é que esse S vai fazer? Deixa eu voltar aqui pro tablet, tá? Explicar mais ou menos o que é que esse zero vai fazer. Vocês lembram? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo esse somatório aqui? Deixa eu dar uma destacada nesse compadre. Tá vendo esse somatório aqui, ó? Tá dando pra ver? Dá sim. Se vocês prestarem atenção, esse somatório, ele é o mesmo tanto para você construir a matriz U quanto a matriz L, tá? E tipo, esse somatório, ele tem, certo? Ele tem um comportamento de produto vetorial, certo? Então ele pega a iésima linha e faz um produto vetorial com a késima coluna lá. A iésima linha da matriz e só que ele pega certo, uma matriz um pouco menor, porque é de K variando de 1 a N-1. Então esse S ele vai me gerar o resultado desse somatório, certo? Então o S ele vai ser um laço, certo, que vai me dar como resposta, certo, o resultado desse somatório aqui, ó, tá? Vocês entenderam? O que é que vai ser o papel desse S? Sim, deu para entender. Pronto, então esse S vai fazer esse papel aí. Deixa eu voltar para lá. Pronto. Então por isso que eu zerei o S, porque no início ele não vai ter que ser nenhum valor, tá? Então vamos voltar aqui. Então aqui eu vou ter que fazer um outro for só para calcular esse S, tá? Que ele vai ser o seguinte. Vocês viram lá que tem um K. O K é que varia. Deixa eu voltar para lá de novo. Deixa eu ver aqui. Tu tá vendo que aqui é o K que está variando? Ó, índicezinho K, ó. Aqui. Aqui, ó. Então eu vou usar a mesma letra K para indicar esse índicezinho aqui, tá? Então, como é o K que está variando, deixa eu voltar para cá. Então, o K, certo, variando de... Só que aqui a variação do K, certo, vocês viram lá que ele estava variando de... até I-1, não foi? Deixa eu voltar para... I-1. Só que o Python,
quando ele vai fazer a contagem, ele varia a partir do zero. Então, no lugar de eu botar i menos 1 aqui, eu vou botar apenas i. Certo? Porque na prática, certo? Ele começa a contar do zero. Certo? Então, colocando o i aqui é suficiente. Beleza? Bom, então esse S, que é a soma, tá? Ela vai ser dada da seguinte forma. Ele vai pegar a linha, tá? A iésima linha, como eu falei lá. E aqui seria o índice K do produto. Aí aqui vezes o U. Opa. Nesse caso aqui fica o K. Lá era um J, né? Pá. Mais o S anterior, tá? Que aí vai fazer o laço, certo? Que é um somatório, beleza? Aí, após ele fazer esse camarada, então o que é que vai acontecer? O U, certo? Aliás, aqui é o seguinte, o U e J, quem ele vai receber? O IJ, ele vai receber A, I, J, né, que vocês viram lá, essa aqui já é da equaçãozinha que dei lá, tá? Nesse caso aqui é menos o danado do S, tá? Então, esse lacinho aqui é só para calcular aquele somatório lá, isso aqui, certo? Resumindo a história, isso aqui é só para calcular o somatório. Aqui você viu que é o AIJ menos o somatório, certo? Deixa eu voltar aqui pro... Pronto, tá vendo? Aqui é a AIJ. Deixa eu botar aqui de vermelho. Ó, AIJ menos o S, que é o somatório. Só que esse UIJ, ele só recebe esse valor quando o I é menor ou igual do que J. Certo? Então, deixa eu voltar aqui pro código. Tá vendo? O IJ recebe AIJ menos S, tá? Ó, tá vendo? Ó, essa é a condição, ó, A menor ou igual a J. Aí em paralelo, o que é que vai acontecer? Lembra que eu botei duas situações? Se I é igual a J, certo? O L vai receber 1, tá? E se o I for menor do que J, certo? O L vai receber 0. Então aqui vamos ter que botar um se então aqui nesse bagulho. Então, se I é igual a J, tá? Então vai acontecer o seguinte, o L, aí já vamos pensar agora na matriz L, tá? O L e J, lembre-se que a diagonal da matriz L, deixa eu ver aqui, é assim. É porque aqui está virado, mas enfim, é assim. Mas enfim, o LJ vai receber 1, certo? Quando acontece a igualdade. Do contrário, certo? O LJ vai receber 0. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V tem que ser. Pronto, aqui ele recebe 0. Tá? Esse laço todo quando o I é menor ou igual do que J. Então, isso acontece com a matriz U, certo? Está aqui, ó. E isso acontece com a matriz L, tá? Aí aqui embaixo tem o else, né? O sinão desse cara aqui, ó. Então, vamos botar o sinão dele aqui embaixo, ó. Cadê? O sinão dele vem para cá. Sinão. Aí vai acontecer o... Agora vamos construir, tá, a outra condição lá, tá? Então, nessa aqui, certo? Eu vou zerar o S de novo, certo? É o mesmo somatório, tanto que eu vou dar Ctrl C e Ctrl V. Então, eu pego isso aqui, tá? Ctrl C. Deixa eu dar o Enter aqui. Ctrl V. É o mesmo S, então, Ctrl C, Ctrl V. Agora, o que vai acontecer aqui? O U,
O que é que acontece com as coordenadas U e J? Eles vão receber o que aqui nesse caso? A U, não a L. Que é o contrário disso aqui, ó. O que é que acontece com a U? Eu vou botar aqui a L, né, que vai ter as duas expressões aqui. Pronto, o que é que acontece com a U, o que é que acontece com a L? Bem. Eita, que estão todo mundo dormindo. Ou estão dando migué na aula? Bom, aí você vai ter que... Eu vou voltar para aqui para as notas. Deixa eu voltar aqui para cá. Olha para cá. Olha para a matriz U e a matriz L. O que acontece, tá? Quando I é maior do que J, em ambas as matrizes. Observem aí. Bom, se você prestar atenção, a matriz U, obviamente os termos vão se anular, certo? E a matriz L, certo? Ela vai receber aquela expressãozinha que está aqui, ó. Vai receber essa expressãozinha aqui, ó. Tá? Lembrando que isso que está marcado aqui de verde é o danado do S, tá? Então, voltando, certo, para o código. Então, aqui vai ser 0, tá? E aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser, aí eu abro aqui o parêntese, certo? Aqui vai ser A e J menos o S, certo? E tudo isso aqui dividido por U, J, o JJ. Tá? Belezinha? Bom, como eu já coloquei aqui os algoritmos, isso aqui é a construção das matrizes. Aí você bota o que é que isso aqui significa, né? Construção das matrizes L e U, tá? Então a gente vai printar elas aqui. Vamos aqui, print L igual, certo? A matriz L. Print U. Nesse caso, o que aconteceria se algum UJJ fosse igual a 0? Eu teria que fazer alguma modificação? Não, o UJJ ele não fica sendo 0, tá? Pelo seguinte fator. Deixa eu ver aqui. O JJ... Por que o JJ não seria 0? Porque o JJ ele recebe valores nesse laço aqui, ó, tá? Ou seja, quando I é igual a J, ele não vai entrar nesse laço, ele vai entrar nesse aqui, tá? Então, quando ele entrar nesse laço, o primeiro, digamos assim, o primeiro camarada a ser calculado seria o UJJ, que quando ele é calculado, ó, ele aqui ó, já começa a receber valores aqui. Então, pela própria construção do algoritmo, ele não pode ser 0. Ah, e outro detalhe, o programa só vai funcionar, certo? Se a matriz A que você entrar, o determinante dela for diferente de 0, certo? Porque senão ela não vai rodar.
Na verdade, eu deveria botar o primeiro e depois o L. É isso que eu vou fazer. Não, tá certo, LU, né? L. Pronto. Deixa eu ver se dá algum problema. Deixa eu botar para rodar. Se não explodir. Deixa eu ver aqui, decomposição LU. Ordem da matriz. Eu vou pegar um exemplo pronto, que aí já dá para verificar se bate. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Eu vou pegar um aqui de ordem 3. Ordem 3. Coeficiente. Ih, faltou o A. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Coeficiente A underline. Pronto. Deixa eu dar para rodar de novo. Ordem da matriz 3. Pronto. A1 5 A122 521. Tô pegando um exemplo aqui do livro. 314 113. Opa, deu erro. Deu erro na linha 28. Vamos lá na linha 28 aqui. Deixa eu aumentar aqui esse bagulho. Linha 28. O IJ recebe AIJ menos S. Olha, pode ser aquele problema que eu falei da questão do zerar. Deixa eu ver se eu botando aqui 0 tchan tchan. É porque no primeiro laço ele não tem problema nenhum, você não precisa colocar. Mas é como eu estou usando o i várias vezes, a primeira vez não precisa, mas na segunda ela precisa. Quer ver? Acho que agora mesma coisa com o K. Zero, zero. Aqui eu estou usando ele de novo. Será que era só aqui que tinha? Deixa eu ver. Acho que foi todos, né? O primeiro não precisa. Só quando você vai usar pela segunda vez. Tchan, tchan. Parece que agora vai. Deixa eu rodar. Ordem da matriz 3. 5, 2, 1. 3, 1, 4. 1, 1, 3. Não, então era isso não. Deixa eu ver aqui. Está fazendo a linha 28. Cadê aqui? Na linha 28 é L. Cadê o IJ? O IJ recebe a IJ menos S. A US aqui está 0, ele zerou aqui. Cadê L? Deixa eu ver aqui, L e K vezes U, KJ mais S. Ah, eu sei o que é. É que aqui no início, cadê? O IJ, porque aqui eu atribuí, acho que se eu botar um 0 aqui talvez resolva. Deixa eu ver. 3 5, 2, 1 5, 2, 1
3, 1, 4, 1, 1, 3. Eita danado. Vou fazer aqui o seguinte. Ah, peraí. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Isso aqui o que é que acontece? Aqui ele está criando uma segunda lista dentro da lista, né? Eu vou colocar um valor, se bem que eu acho que esse zero aqui tinha resolvido, mas deixa eu fazer o seguinte, eu estou com um gabarito aqui, deixa eu ver se esse gabarito aqui, o bagulho roda direitinho. Compila, ordem 3, opa, 5, 2, 1, 5, 2, 1, ixi, era 5, não tem problema não. Não, mas eu quero comparar com o gabarito do livro, porque senão vai ter que fazer conta no braço. 5, 2, opa, roda de novo. Tá, ordem da matriz 3. 5, 2, 1. 3, 1, 4. 1, 1, 3. Pronto, agora deu erro no L e J. Na linha, que linha é essa? Linha 32. Tá, na linha 32. Tá, L e J era para receber um aqui. Ah, tá. Eu sei o que é. Isso aqui deveria ser um L. Pronto, acho que agora vai. Bora lá, ordem da matriz 3. 5, 2, 1. 3, 1, 4. Deixa eu ver aqui. 1, 1, 3. Eita desgraceira. A lista tá fora do camarada. Por quê? Botou o mesmo problema. Tá, deixa eu ver aqui. Enquanto i variar de 0 a tanto, faça essa bagaça. Aí você vem o L, cria a lista U. Aí quanto J varia. Aí você vem com esse cara. Se acontecer esse cara. Aí vem pra cá.
Aí você entra no laço do K. Tá, aí entrou no laço do K. Aí vem pro IJ. O IJ aí seria IJ menos S. Se I é igual a J, esse cara recebe 1, se não recebe 0. Aí tem um sinão lá de cima. Aí entra no segundo laço, o K tá aqui. Tá, por que tu não tá querendo... Deixa eu tirar esses caras aqui. Bom. Ah, isso aqui é um J. Isso aqui é um J? Pera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui a teoria. Ah, gente, é porque um é um I e outro é um J. É. Que é o seguinte, esse segundo aqui é um J. É, a menos de um pequeno detalhe. Então, gente, só voltando aqui para... Eu copiei errado. Vocês estão conseguindo ver os rascunhos? Ó, esse cara aqui é um J. Ó. Deixa eu dar uma apagada aqui. Aqui não é... Opa! Exagerei aqui na borracha. Aqui não é I menos 1. Aqui é J menos 1. É, a única diferença de um para outro é esse índicezinho aí. Então, voltando lá para o código. Então, voltando para lá. Isso aqui é um J. Vamos tentar rodar sem essa bagaça aqui para ver. Foi isso o motivo do erro. Bora, meu filho. Deixa eu ver aqui se eu tirei todos. Tirei. Vamos na fé. Vai na fé, meu filho. Bora lá. Ordem da matriz. 3. 5, 2, 1. 3, 1, 4. 1, 1, 3. Foi? Vamos ver aqui. 5, 2, 1 é a primeira linha da U. Na primeira linha da L. 1, 0, 0. Pá. 1, 0, 0. Tá aqui. Certo? A segunda linha seria 0.610. Só que no gabarito está 3,5. Só que 3,5 equivale a 0.6. 3,5 não, desculpa. 3 quintos. Aí a terceira linha é 1 quinto. Está aqui 0.2. Menos 3 está aqui. Menos 3. Né, com um reduzido aqui no final. E 1. A matriz U, 5, 0, tal. Beleza. 5, 2, 1. Aí vem 0. Menos 1 quinto, que é algo próximo disso aqui, tá certo? E o outro é 17 sobre 5, que está próximo disso aqui. E o derradeiro é 0, 0, 13. Tá aqui 0, 0 e 13. Pronto. Realmente, né, não precisa ficar resetando aqui o bagulho. Beleza. Olha como ficou bonitinho, gente. Tem uma grandona aqui pra gente fazer? Não, esquece a grandona. Ficou alguma dúvida em relação a esse código? Não. Então, belezinha, né? Então, vocês podem pegar eles, certo? E usar esse algoritmo para fazer a solução por decomposição LU, tá? Agora nós temos, certo? Só para complementar o código,
o determinante da matriz A. Certo? Se você for no livro da Neide, tá na página... Deixa eu ver aqui. Na página... na página 123, ela fala que o determinante da A, certo, é dado pelo produto da diagonal, dos elementos da diagonal da matriz U, certo? Então vamos fazer aqui um algoritmo, tá, para a gente calcular esse determinante. É só, a gente faz aqui mesmo, faz um forzinho e variando de... Só varia de n, esse bagulho aqui. Então, determinante de a princípio eu vou chamar, recebe 1, que eu vou fazer o produtório, né? Então aqui o determinante de A vai ser igual ao determinante de A, vezes, certo, os elementos da diagonal principal da matriz U, tá? Então nesse caso aqui vai ficar o que? U, certo? I, tá? Então vai começar o I e vai contar, certo? Aí aqui vai, o primeiro vai ser um só para, que não pode começar sem elemento aí. Bom, então vou plotar aqui embaixo, tá? Print determinante da matriz A é igual, certo? Aí aqui a gente faz o seguinte, aí expõe a variável, tá? Determinante. Pronto. Deixa eu fazer aqui um negócio. Esse espaçozinho aqui tá deixando um espaço meio... Pronto. Eu não sei quanto é que dá o determinante dessa matriz. Deixa eu ver aqui. Só pra gente... O determinante dela é para dar menos... vamos ver aqui. Aqui está dizendo que é menos 13. Deixa eu resetar aqui. Ordem da matriz 3. O primeiro coeficiente 5, 2, 1. 3, 1, 4. 3, 1, 4. 1, 1, 3. Olha, bom, eu peguei a teoria, certo, do livro, tá? E só que aqui o determinante ele deu menos 13, certo? E se você pega a matriz U, aí você pega aqui 5, certo? Vezes esse cara que é menos, tá vendo, ó? Tá vendo aqui a matriz U? Certo? E aqui você tem o 13. Tá? Na verdade, esse 5 aqui, certo? Ele deveria se anular com esse cara aqui. Se anular multiplicar. Não no sentido adição, mas no sentido multiplicação. Deveria ficar menos 1. Certo? Porque na verdade isso aqui é 1/5. Menos 1/5. Tá? E aqui o 13. Certo? Então deveria ficar menos 13. Agora, só que olha o resultado. Deu 13 positivo. Então, tá o algoritmo, certo? Tá aqui da matriz. No instante... tá. Isso aqui era para estar do lado de fora. Ctrl X. Então o erro deve ser isso aqui. Vamos compilar agora para ver. Parece que agora vai. Então era só um errozinho no código. Então aqui é 3, 5, 1, 2.
5, 2, 1. Deu certo. 3, 1, 4, 1, 1, 3. 12.99 lá vai pedrada, mais 3. Pronto. O problema é só que esse cara estava dentro do laço. Não precisa, só ele ficar fora do laço. Então, o que esse laço significa? Determinante da matriz. Bom, o erro que eu tinha falado no meio da aula era em cima desse determinante, mas aqui, como eu percebi qual era o problema, então ficou de boa, tá? Belezinha? Então tá aí. Aí, se vocês quiserem fazer de ordem 4, 5, 9, né, fica a cargo do freguês, tá? Belezinha? Beleza. Pronto. Agora, certo? Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu passar para cá. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos limpar isso aqui. Não sei que não vou limpar, só passar aqui o. Bom, vamos fazer outro algoritmo, certo? Que é o em relação ao último assunto que a gente viu. Na verdade, os assuntos, certo? Você pode, por exemplo, nós vimos o método de interpolação de Lagrange, tá? Dá para fazer o algoritmo? Dá. Só que ele é bem mais trabalhoso, tá? E eu acho interessante a gente focar, devido ao tempo, a gente focar em algoritmos que a gente for utilizar, certo? E o que nós vamos ver agora é o algoritmo de interpolação de Gregory Newton, tá? Deixa eu colocar nesse algoritmo aqui rapidinho. Pronto. O que é que acontece? O algoritmo de Gregory Newton, ele você só pode utilizar esse algoritmo se a distância, certo? O que é que acontece? Qual é a filosofia da interpolação? É você aproximar, certo, da função. Você tem uma função de classe C infinita, certo? Uma função suave. Aí você quer aproximá-lo, certo? Você quer aproximá-lo dos valores da função, certo? Com polinômios, tá? Que a gente chama de polinômio interpolador. E na teoria nós vimos o do método de Newton, certo? E o de Gregory, não, desculpa, o polinômio de Lagrange e o de Gregory Newton, tá? Só que o de Lagrange, certo? O algoritmo ele não se exija, ou ele não exige, né, que os elementos x e y tenham a mesma distância, por exemplo, de x1 a x0 a x1, x1 a x2 e por aí vai, tá? Então não se exige que a distância sejam iguais, tá? Só que o Gregory Newton ele exige ele tem essa exigência, que os valores de x, certo, sejam do mesmo tamanho, a distância de um para outro, tá? Então, baseando nisso, certo, nós vamos criar um algoritmo que ele vai construir o polinômio interpolador, certo? Você vai entrar com os pontos que você está trabalhando e ele vai lhe dar, certo, o valor que você atribuir naquele ponto, tá? Então, o processo construtivo é o seguinte. Nós vimos o seguinte. Deixa eu copiar aqui para vocês. Primeiro, a gente tem que entender aqui essas variáveis aqui. Deixa eu voltar aqui a página. Bom, quando você considera... vou fazer aqui o seguinte. Você tem x0, tá? Aí você tem x1, x2, tá? Vai até xn. Mas se você conta, o índice está sendo a partir do zero. Então, quando você conta, você tem n mais 1 elementos, tá? Então, para o polinômio interpolador de Gregory Newton, o x
i mais 1 menos xi, certo? Ele tem que ser igual a um certo h, certo? Onde esse h é uma constante. O que é que isso significa? Que a distância, certo, entre esses elementos, certo, tem que ter uma distância h. Resumindo a história, você tem aqui x0, certo? Aí daqui para cá você tem uma distância h, aí você tem aqui x1, tá? Aí você tem uma distância h para o x2, certo? E por aí vai. Uma distância h para o x3, certo? Aí você tem xn menos 1, tá? Aí aqui você tem xn. Então essas distâncias ela tem que ter o mesmo tamanho. Senão o método de Gregory Newton ele não é válido, tá? Beleza? Ok, então só que quando você está lidando, certo, você está lidando com interpolação, aí você tem os valores de x, eu vou botar aqui de x0, certo? xn, x0, x1, xn menos 1. Então, aí você tem, certo, digamos que aqui é o gráfico da f, só que o polinômio, se bem que isso aqui corresponde. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Aqui seria o eixo dos y. Então, para o x0, você tem quem? Um correspondente y0, y1, tá? Aqui seria o yn menos 1. Deixa eu empurrar para cá. Yn menos 1, tá? E aqui você teria um correspondente yn, tá? Então, o que seria o polinômio interpolado? Olha, dependendo do grau dele, vai poder fazer isso aqui, tá. Certo? Bom, só que é o que acontece. No início, certo? Você vai ter esses valorizinhos aqui. Deixa eu construir aqui a tabela. Esse aqui seria um índice i. Você teria um xi correspondente e um yi também, tá? Então aqui seria 0, x0, y0, certo? 1, x1, y1, tá? E reticência e por aí vai. Só que é quantidade finita, certo? Aqui seria até um n, xn, yn, tá? Aí o que acontece? Deixa eu colocar essa tabela aqui para cá. Inclusive nós vimos na aula que envolve esse polinômio, certo? Que você vai ter uma variação delta yi, certo? Aí você vai ter delta ao quadrado yi, certo? Eu vou explicar daqui a pouco o que são esses deltas. Então, até onde vão esses camaradas aqui, certo? Ele iria até delta n yi, certo? Eita, que eu não estou muito bom de desenhar não aqui, mas está de boa. Então aqui vem uma reticência, tá? Agora, quem é esse n? Certo? Esse n vai ser o grau do polinômio interpolador de Gregory Newton que você vai escolher. Eu quero trabalhar com polinômio de grau 2, então eu digo que n é igual a 2. Se eu quero trabalhar com polinômio de Gregory Newton de grau 3, certo? Então n é igual a 3, tá? Então esse n, ele vai até o grau que você escolher. Beleza? Agora, como calcular esses camaradas aqui, certo?
como calcular esses camaradas aqui. Bom, deixa eu escrever aqui de azul. Na verdade, o YI, certo? Deixa eu botar ele aqui, fica mais... Esse YI, por convenção, eu vou chamar de delta 0YI, certo? Então, o que acontece? Deixa eu botar aqui. Primeiro, esse índice aqui em cima, aqui seria índice 1, certo? Esses camaradas aqui em cima, certo? Seria o índice, a ordem, certo? Da variação. Ordem 1, 0, 1, 2 e até N. Bom, ordem 0. Quem seria a ordem 0? O delta 0YI seria o próprio YI, tá? Agora, o de ordem 1 seria o quê? Delta YI, certo? Aí aqui seria delta 0YI mais 1 menos delta 0YI. Que na verdade isso aqui é o quê? Isso aqui seria simplesmente I mais 1, certo? Menos YI, tá? Agora, o de ordem 2. Então, a ordem 2 seria o quê? Delta 2YI seria o quê? Delta 1 YI mais 1, certo? Menos delta 1 de YI, tá? Então, com isso, você dá para fazer uma de ordem N. Que seria o quê? Delta N de YI, certo? Agora, se você comparar, certo, esse camarada com esse, ó, você vê que é uma unidade a menos. Aqui, quando não tem índice 1, então aqui é 0, 0. Então, o enésimo seria o quê? Seria delta N menos 1, YI mais 1, menos N menos 1, YI, tá? Agora, quando eu falo ordem J, Jésima ordem, deixa eu botar aqui, Jésima ordem. Então, seria o que? Delta J YI seria quem? É delta J menos 1, certo? YI mais 1, menos delta J menos 1, YI, tá? Isso aqui seria na Jésima ordem. Beleza? Agora o que acontece? Voltando aqui para essa tabela. Então, por exemplo, se você fosse preencher esse camarada aqui, ó, quem seria esse camarada? Seria esse menos esse, tá? Quem seria esse outro camarada? Seria o sucessor aqui, ó, Y2 menos Y1. E por aí vai, certo? Então, o que acontece? O de ordem 2, deixa eu pegar aqui mudar aqui de cor. Esse camarada aqui, de vermelho, ele seria quem? Seria esse cara menos esse cara, tá? Inclusive eu já expliquei lá na última aula teórica, antes de começar a mexer com os algoritmos, certo? Como preencher essa tabela, tá? Só que aí o que nós vamos fazer? Nós vamos construir, certo, essa tabela no Python, tá? Só que para o polinômio de Gregory Newton, o que nos interessa é apenas essa linha aqui. Deixa eu botar. O que nos interessa é apenas essa linha aqui, ó.
que eu acabei de marcar de verde. Esses valores são os únicos utilizados no polinômio interpolador, tá? Aí o que acontece? Só que você precisa dos outros valores para calcular, certo? Essa linha que está destacada de verde. Então, essa tabela, quando eu for fazer o código, eu vou chamar ela de delta. Certo? Se você parar para olhar, isso é uma matriz. Tá? Essa matriz eu vou chamar ela de delta. Só que para o algoritmo lá, isso aqui seria a delta na linha 0. O segundo seria delta na linha 1, certo? E aqui seria delta linha N, tá? Só que tem um detalhe, certo? O que nos interessa, como é essa linha que eu destaquei de verde, e quando você faz, digamos, no braço, por exemplo, na primeira coluna, deixa eu marcar ela aqui, a primeira coluna, que é essa daqui, você obtém de acordo com os valores de y que você vai entrar, certo, no início do programa, tá? Só que quando você for construir a coluna delta, certo, de ordem 1, quando você for fazer a coluna de ordem 1, então o que acontece? Esse último termo aqui, você não tem, certo, como obter. Por quê? Porque você precisaria de um yn mais 1, e esse yn mais 1 você não possui. Porém, quando você for aplicar no laço, tá, ele precisa pegar esse valor de algum lugar. Então lá, quando a gente for para o algoritmo, nós vamos criar uma linha, certo? Vamos criar uma linha a mais, tá? Onde essa linha a mais seria a linha n mais 1, certo? Só preenchida de zeros, tá? Por quê? Porque quando chegar aqui, para o programa ele não, digamos, dar um bug, dar um erro de laço, essas coisas, ele vai calcular esse cara, só que ele vai ser uma espécie de lixo. Certo? O valor que aparecer ele não vai nos interessar, vai ser um lixo. Tá? Porque o que nos interessa é deixa eu marcar aqui de vermelho, é daqui para trás, certo? No próximo é daqui para trás, certo? E assim por diante. Então, o que aparecer por aqui, certo? Nessa região aqui, nessa região aqui, é só lixo que não nos interessa, tá? O que nos interessa é isso aqui que está destacado de verde, ó. No final das contas, o que nos interessa é isso aqui, tá? Vocês entenderam a ideia? Sim. Bom, então vamos criar o algoritmo para esse camarada aqui, tá? Então deixa eu voltar aqui para o Python. Bom, esse aqui ainda é o... Deixa eu criar um novo aqui. Cadê o novo? Certo, por que você não está criando? File. Novo. Ah, apareceu. Python File. Deixa eu botar aqui. Gregory polinômio Gregory Newton. Pronto, deixa eu voltar aqui para PyCharm. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui a aula 14.
19/4/2021. Bom, então vamos lá. Bom, nós vamos precisar de duas bibliotecas, certo? Vou importar aqui um NumPy. Eu acho que esse aqui não vai nem usar, mas deixa ele aí, não está fazendo mal a ninguém. Aqui nós vamos usar esse aqui. Mate. Importa. E nós vamos, como a gente vai mexer com fatorial, então vamos pegar esse camarada. Só o fatorial. Bom, vamos lá. Deixa eu dar um print aqui. Interpolação. Com diferenças finitas. Aí Gregory Newton. Gregory Newton. Deixa eu ver se eu escrevi bonitinho. Ficou Gregory. Gregory Newton. Bom, vamos botar aqui só uma questão de organização. Vou printar aqui. Ctrl+C. Estética é uma coisa importante. Ctrl+V. Beleza. Então, vou printar aqui uma mensagem, certo? Que a ordem que você vai escolher uma ordem desse polinômio interpolador, tá? Então aqui é o seguinte, a ordem do polinômio interpolador indica a quantidade de pontos na verdade ele vai dar ele não vai dar a quantidade de pontos. Não, esquece, peraí, a quantidade de pontos. Não, porque ele começa a contar do zero. De 0 a n. Mais um ponto. Só se passar essa mensagem aqui para o usuário. Não, indica a quantidade, não. A ordem do polinômio interpolador está relacionada à quantidade. Quantidade de pontos. Pronto. Beleza. Agora, vamos dar aqui um espaço. Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, então você vai entrar com a ordem, certo? Nesse caso é um valor inteiro. Input. Então, você vai entrar... Ordem do polinômio interpolador, certo? Vou passar uma mensagem aqui. Ordem, certo? Do polinômio
interpolador. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, essa mensagem aqui, certo? Fazer o seguinte, Ctrl X, esquece essa mensagem. Vou colocar uma mensagem aqui embaixo, que é o seguinte, o usuário deve entrar com n+1 pontos. Opa! Menina, bota uma aspa aqui por caridade. Pronto. Eu fico agoniado enquanto essas frases ficam coladas. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Então o que acontece? Se o usuário entrar aqui com um grau n, então, digamos, se você entrar com n igual a 2, se o polinômio interpolador for de grau 2, então você tem que entrar com 3 valores, tá? Então vamos botar esse Ctrl C, esse print aqui embaixo. Bom, então o primeiro valor que você vai ter que entrar, certo, é o valor do x0. x0 seria o primeiro camarada, tá? Então aqui você faz o seguinte, x0 é um ponto flutuante, aí ele vai ser, aí valor de x0. Opa. Tchum. Ô meu filho. Valor de x0. Bom, lembre-se que as distâncias dos pontos têm que ser iguais, certo? Então, essa distância está relacionada com o tamanho certo? Com o grau, certo? Do polinômio interpolador. Então você não precisa ficar entrando com x0, x1, x2, x3, x4, x5, tá? Não precisa, tá? Então o que você precisa? Entrar com xn, certo? Fazer aqui, você vai entrar com o derradeiro, com xn, certo? E os demais vão ser calculados automaticamente, certo? Ctrl C, Ctrl V. Então aqui seria o xn, tá? Porque o que acontece? Aqui você vai calcular o H, certo? O H, você nem vai entrar com esse valor. Tu vai pegar o xn, certo? Menos o x0, tá? E dividir por n, tá? Isso vai dar o H. Beleza? E eu tinha até me esquecido aqui. Se bem que deixa eu colocar aqui. O x, ele vai guardar, certo? Os valores de x, certo? O x0, o x1, o x2, o x3 vai ficar guardado nessa lista aqui, certo? Valores de x, certo? Eu vou criar uma lista também para o y. Valores de y, tá? Bom, então vamos lá. Então, como eu te falei, você não precisa ficar entrando, já que as distâncias são iguais, certo? Isso para a teoria de Gregory Newton. Então, você só precisa entrar com o primeiro e com o último, o resto você bota para o programa mesmo calcular, tá? Então, como é que você vai fazer essa lista? E já que eu já botei aqui as variáveis, deixa eu dar um... Lembra que eu falei que aquela tabela ia se chamar delta? Certo? Eu já vou declarar ela aqui, certo? Isso aqui, matriz, sei lá, matriz interpoladora. Essa matriz delta é aquela tabela lá, tá?
Então, beleza. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O usuário, ele não precisa entrar com todos os pontos X, certo? Mas ele precisa entrar com os pontos de Y, certo? Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui já no Ctrl C, Ctrl V, para ficar os espaçozinhos, para ficar organizado. Aqui vai fazer um for, certo? Isso aqui esse laçozinho aqui é para você entrar com os valores de Y, tá? O I variando, certo? Até, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos variar até N mais 1. Opa! Tá? Porque nós temos N mais 1 a entradas, não N. Deixa eu ver aqui. É para o valor... Tá, o X, certo? Deixa eu já construindo aqui o X. O X, ele vai receber o X0, que é o primeiro, tá? Aí o que é que você faz? Você soma, tá? Aí você soma com... Deixa eu ver aqui. Porque um vai ser H, outro vai ser 2H, outro vai ser 3H. Então isso aqui vai ser I vezes H, certo? Porque aí quando for 0, aí o X vai receber o primeiro, o X0. Pá. Quando o I for 1, aí vai ser X0 mais H. Quando o I for 2, X0 mais 2H. Certo? Aí aquele já gera os outros pontos, tá? Beleza? Só que ao mesmo tempo que ele está gerando a matriz, a lista, né? Desculpa. A lista com os valores de X, nós vamos criar a lista com os valores de Y, tá? E os de Y, certo? Vai ser o seguinte. Eles vão receber o valor que o usuário vai entrar. Só que antes disso aqui, deixa eu botar uma comunicaçãozinha. Print. Aqui vai ser o seguinte. Y underline vírgula I. Então, como o I conta a partir do zero, aí dá certinho. Aí fica Y0, Y até YN, tá? Bom, aqui, então aqui vai ser o seguinte. Essa variável, ela vai ser float, esse é um ponto flutuante, tá? Aqui vai ser um input. Beleza, então o usuário aqui já vai entrar com o valor de Y, tá? Então, esse laçozinho aqui, né? Deixa eu ver aqui, pontos, sei lá. Pontos da função. Pontos da função. Tá? Então, aqui ele já criou o laço X e o laço... Então, quando você atribuir aqui o valor de N, ele já vai dar aqui N mais 1 a entradas. Por exemplo, se você botar N igual a 2, certo? Ele vai pedir 3 valores para Y, certo? E automaticamente já vai gerar os valores para X, tá? Beleza? Então, esses aqui são os pontos da função. De boa. Agora, nós temos que fazer a matriz delta, certo? Então, a matriz delta é o seguinte. Então, para a matriz delta, tá? Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou botar o I para variar, certo? Primeiramente, certo? Vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. A matriz delta, ela tem... Lembra que eu falei que tem que colocar uma linha a mais, certo? Então, como tem que colocar uma linha a mais, então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar o range, certo? Até N mais 2. Para que a última linha seja formada só por zeros, tá?
E o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos construir uma matriz delta só de elemento nulo, tá? Por quê? Porque a ideia é substituir esses valores nulos, certo? Por valores que o computador ele vai entrar, tá? Então, a princípio, eu vou criar uma matriz de ordem n mais 1 por n mais 2, tá? Na verdade, é n mais 2 linhas, tá? E n mais 1 colunas. Porque as colunas elas vão ser as colunas vão variar de 0, 1, 2, 3 até n, né? Então, no caso, teria que ser n mais 1. E as linhas, a última linha ela tem que ser 0, certo? Para justamente poder calcular, certo? O algoritmo funcionar direitinho, tá? Bom, então aqui é o seguinte. Então, para me criar essa matriz, essa lista, o delta ele vai fazer o seguinte. O delta vai receber o app_end. Ele vai receber o seguinte. Aqui vai ser um n mais 1. Ou seja, na linha, certo? Aqui eu estou atribuindo coisas para a linha. Então, isso aqui é esse n mais 1 vezes esse camarada aqui. Ele vai me criar uma linha só de zeros. Tá? Isso aqui, esse comando, ele está dizendo o seguinte. Eu tenho um colchete aqui, certo? Com um elemento 0. Se eu pego esse n mais 1 e multiplico, ele vai criar uma linha, certo? Onde cada coluna é 0. Só que ele vai criar n mais 1 coluna só de 0, 0, 0, 0, 0. Então, isso aqui, esse índice i, que está aqui na entrada, é as linhas, certo? Então, em cada linha, ele vai criar colunas de 0. Então, ele vai criar isso aqui é uma matriz nula. De ordem. Você tem n mais 2 linhas, certo? Por n mais 1 colunas. Tá? Belezinha? Na verdade, não é n mais 1, ela é n. Espera aí, ele começa do 0. É n mais 1. Pronto. Então, o delta aqui está cheio de 0. Tá? Bom, então aqui é o seguinte. Como a gente criou essa matriz, agora nós vamos fazer o seguinte. Lembra-se que a primeira coluna dessa matriz delta, ela é formada pelos valores de y, tá? Então nós vamos criar aqui um laço, certo? Para colocar, eu vou fazer até o seguinte, coluna ele é, vou chamar de K mesmo essa bodega. É K lanche. Então, o que vai acontecer é o seguinte, na coluna K, então como é coluna, então vai até n mais 1. Se for linha, até n mais 2. Pronto. Então, o que é que vai acontecer aqui? Na delta... Bom, a linha é 0, certo? Que é a primeira linha da matriz. Então, a coluna é K, certo? Então, na primeira coluna, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar os valores de Y, K. Certo? Então, ele vai preencher a primeira coluna com esse camarada aqui. Belezinha? Então, botando aqui, preenchendo a primeira coluna de delta. Preenchendo. Opa. A primeira coluna de delta.
certo? Esse lá só vai preencher essa primeira coluna. Bom, então o que é que vai acontecer? A matriz que era formada apenas de valores nulos, né, a lista, a primeira coluna sempre agora vai ter o valor YK, para ficar de acordo com aquela tabelazinha que está lá, certo? Bom, agora nós vamos criar o comando, certo? Para ele preencher o restante da matriz, certo? Que nesse caso aqui vai ser um for, certo? Como o preenchimento vai ser por coluna, certo? Então eu gosto de ser coerente com minhas variáveis. Então se eu estou mexendo com coluna, eu vou chamar aqui de J, tá? Aqui o range, certo? Ele vai de J até, como é coluna, então é até N mais 1, tá? Ah, detalhe, como a primeira coluna já está preenchida, certo? Que eu preenchi aqui, então essa contagem aqui é coerente que eu comece a partir da segunda coluna, que nesse caso aqui, certo? O J seria o primeiro aqui, 1, né? Então fechou aqui, então o preenchimento aqui é a partir da segunda coluna, por quê? Porque a primeira já está preenchida, tá? Então como é que é aqui o comando? Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar um outro for, certo? Para preenchimento das linhas, tá? Então aqui é o seguinte, aí essa oscilação aqui vai ser o seguinte, ela vai ser até o N mais 1, tá? Então aqui vai ser, opa, faltou um comando aqui. Bom, agora aqui é o seguinte, o delta vai ter entradas IJ, né? IJ, certo? Então, essa aí, a delta IJ, certo? Lembrando que é o seguinte, deixa eu voltar aqui para o... Deixa eu voltar para cá. O delta IJ é esse camarada que está aqui, ó, certo? Então, se você prestar atenção, certo? O que é que acontece aqui? O J, por exemplo, aqui se você pegar delta, se você ler desse jeito aqui, I, J, tá? O que é que você tem aqui? Você tem delta, certo? Onde tem I, você tem I mais 1, certo? E onde tem J, você tem o quê? J menos 1, certo? Esse camarada aqui, ele está relacionado com esse camarada aqui com esse, tá? Aí agora eu faço menos, tá? Aí esse aqui seria quem? Delta. Esse aqui, eu vou escrever aqui embaixo, porque senão não vai caber. Aqui embaixo seria delta. Também aqui seria I, certo? E aqui seria quem? J menos 1. Bom, então esse camarada aqui, certo? É que eu vou escrever lá. Isso que eu marquei de verde, esse verdezinho está um pouquinho mais claro, tá? Então, bora lá. Voltando para o código. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser delta, tá? Aí aqui é o I mais 1, como eu falei. I mais 1. Aqui vai ser J menos 1, tá? Menos delta de novo. Aí aqui vai ser I, tá? E aqui vai ser J menos 1, tá? Então isso aqui, ele vai dar o preenchimento lá das colunas, tá? Ele vai preencher por coluna. Por exemplo, aqui o J, a primeira coluna está preenchida, então quando o J é igual a 0 já está preenchido, agora J igual a 1, J igual a 1 vai receber essa coluna. Aí depois vai para J igual a 2, J igual a 2 vai receber essa coluna, e por aí vai, tá? Então aqui, certo, vai ficar o seguinte, aqui nós já temos, certo, o que preenche
o delta, tá? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu dar um print. Será que está ainda no... Tá. Aqui vamos fazer o seguinte, Ctrl V. Então aqui é o seguinte, eu vou printar, certo? O X, o Y, certo? Ctrl C, Ctrl V. Esse seria o Y. Bom, como eu falei, o que me interessa é a primeira linha da matriz delta. Então eu vou printar, certo? Apenas a primeira linha, que é o que me interessa, tá? Aqui vai ser... Deixa eu ver como é que eu escrevo esse troço aqui. Delta. Que na verdade está relacionado ao delta y0. Pronto. Então, como eu quero só a primeira linha, então aqui eu escrevo o seguinte, delta, me dê só a primeira linha. Pronto, é só isso que eu preciso. Belezinha? Então vamos ver se esse bagulho está rodando. Deixa eu botar aqui para rodar. Polinômio de Gregory, vamos ver aqui se ele está. Pronto. Ordem, eu vou pegar aqui um exemplo de um livro. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou, antes de eu botar para rodar, deixa eu escrever aqui para vocês. Cadê? Eu vou escrever só eu vou escrever só a primeira coluna que tem aqui no livro, tá? Só para vocês acompanharem. O x0 aqui é 3,5, certo? Seria interessante copiar a tabela toda, mas não vai perder muito tempo. O y0... Na verdade, o que o programa tem que me dar é isso aqui, 9.82. O delta y0 seria 1.09. O delta ao quadrado de y0 é 0.05. O delta 3 de y0 é menos 0.1. O delta 4 de y0 é o 2.11. Isso aqui é o primeiro teste que eu vou fazer, certo? Para o segundo teste, eu vou pegar esses valores aqui, certo? Deixa eu pegar eles aqui. Esse aqui é o segundo teste que eu vou fazer. y0 é 352.724. Delta y0 vai ser 331. Esse não é ponto não, esse aqui é... Deixa eu tirar esse ponto aqui, senão vai confundir. Isso aqui é 331.184. Delta 2 de y0 vai ser 219.938. E o delta 3 de y0, certo? Vai ser menos 191.100. Esse aqui é o segundo teste que eu vou fazer, certo? Se vocês quiserem tirar uma foto aí para poder acompanhar, tá? Bom, então eu vou entrar com os valores aqui do exemplo. Depois eu deveria ter copiado isso no início, mas enfim. Vamos fazer o teste aqui. Bom, com os primeiros valores. Então, voltando aqui para o algoritmo. Bom, nessa primeira tabela, você viu que o delta foi até o 4. Então, nesse caso, eu vou botar n igual a 4. Tá? Bom, ele pede o valor de x0. Na tabela, certo?
O x0 aqui é 3,5. Então eu vou entrar aqui com 3,5, certo? 3,5. E o último é 5,5, tá? Então, como a ordem do polinômio interpolador é 4, então eu tenho o quê? x0, x1, x2, x3, x4, certo? Então, como o primeiro é 3,5 e o último é 5,5, então o que é que acontece? A distância entre esses 5 pontos tem que ser igual. Então você pega xn menos x0 dividido por n, você vai dar 0,5, certo? Então a distância entre os pontos tem que ser 0,5. Bom, o y0, certo? De acordo com a tabela, é 9,82, certo? O y1 é 10,91, tá? O y, isso aqui foi o y, o y2, agora é 12,05. Agora é 13,14, tá? E agora o derradeiro é 16,19. Bom, vamos ver aqui. Você viu que tá vendo que deu errado aqui, ó? Ele não deu aquela linha, certo? Que era como era para ser dado, certo? Então tem alguma coisa errada no código. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, o que deve estar errado aqui? É isso aqui, ó. Isso aqui está trocado, certo? Isso aqui era, como você quer, isso aqui denota a linha. Isso aqui é a coluna. A coluna é que tem que variar e não a linha, certo? Isso aqui é K0. Pronto. Agora vamos rodar de novo para ver se funciona. Ordem 4. O primeiro é 3,5. O último é 5,5. O y0, 9,82. 9,82. 10,91. x2, 12,05. y3, desculpa. y3, 13,14. E o y4, 16,19. Vamos ver se agora vai. Bom, vamos ver aqui. O primeiro deu 9,82, certo? Bom, como estou com o tablet aberto aqui, estou verificando. O segundo, só que aqui aparece 1,9 e aqui está 1,8999. Mas se você fizer a regra de arredondamento em duas casas decimais, isso aqui fica 1,09, tá? Então bateu. Aqui 0,05, tá? Bateu. Beleza? E o 0,3 está aqui, ó, dá 0,1, tá? Ó, bateu também. E o derradeiro dá 2,11. Deixa eu liberar aqui do tablet para vocês conferirem. Certo? Ó. Então isso aqui, se vocês viram, a linha bateu, tá? Esse valor aqui bateu. Agora vamos fazer o teste com o outro, certo? Para a gente finalizar a aula de hoje. Tá? Deixa eu tirar uma foto aqui e mandar para o grupo da tabela. Deixa eu ver aqui cadê meu celular? Achei. Deixa eu mandar aqui para o grupo. Cálculo numérico. Essa foi a primeira tabela que eu preenchi, certo? Vocês podem até verificar aí. Pronto, essa foi a primeira tabela que eu preenchi, tá? A segunda vai ser essa daqui. Deixa eu colocar ela aqui. Pronto, essa é a segunda tabela que eu vou preencher.
Né, seria bom ficar registrado aqui na tela do tablet. Né, deixa eu ver se eu... Não, vou fazer o seguinte, quando eu disponibilizar o vídeo, eu coloco essas tabelas em anexo também. Né, que fica, aí o cara baixa lá na hora que for assistir o vídeo, aí ele baixa. Tá? Então, fazendo aqui para essa segunda tabela, deixa eu pegar aqui. Então eu vou zerar novamente aqui, tá? Bom, aí nesse caso, nessa segunda tabela, o polinômio interpolador é de grau 3. Né? A ordem vai ser 3. Então, nesse caso, o x0 vai ser 1950, tá? O derradeiro vai ser, o último vai ser 1980, tá? O y0 vai ser, deixa eu ver aqui, 352.724. O y1 vai ser 683.908. O y2 vai ser 1.235.030. E o último vai ser 1.800.000, lá vai pedrada. 14.990. Vamos ver agora. Deixa eu ver se bateu. Pronto, aqui bateu. Certo? Ó, inclusive, ó, ele já deu o X aqui, ó. 1950, 1960, 1970, 1980. Certo? E aqui o Y foram os valores que vocês entraram, né? Que a gente entrou. E aqui é o delta. Certo? O Y0, que se vocês prestarem atenção, ele está batendo, certo? Bom, então isso significa dizer que o programa está rodando. E o bom é que esse programa é de ordem, certo? Então, quanto maior for o n, certo? Mais próximo, certo? O polinômio interpolador vai estar, certo? Dos valores da função. Inclusive, na teoria, nós vimos na teoria que tem o que a gente chama de função erro, tá? Só que vai ficar para a próxima aula. Na verdade, na próxima aula nós vamos continuar, certo, esse código aqui, porque nós estamos atrás do polinômio interpolador de Gregory Newton. A gente não tem esse polinômio ainda. A gente tem valores, certo, que vão ser utilizados para obter o polinômio, que é justamente esses valores daqui do delta, tá? Esses valores aqui vão ser usados para construir o polinômio, beleza? O senhor vai postar os códigos. Bom, a construção aqui dá para... É bom você... Eu não vou postar os códigos pelo seguinte motivo. É para vocês escreverem mesmo e praticarem. Porque se você pega um Ctrl+C, Ctrl+V, você não sabe quais são os significados de cada comando, tá? Beleza? 12 alunos, eu nem terminei a aula. Eu vou fazer a chamada de novo. Deixa eu ver aqui quem está presente. Deixa eu ver aqui. A Aliel está presente. A Arine. O Donis. Felipe Araújo. Estou olhando aqui pelo pessoal que está, Isabela Braga. Os que eu estou falando são que estão conectados. Luiz Felipe. Deixa eu ver aqui, Luiz Felipe. Luiz Ramos. Matheus Lisboa. Nick Level. Pedro Ibernon.
e William Costa. Quem desses que eu falei que não... que está presente? Bom, os que eu falei são que estão online, tá? Beleza? Então, quem eu não falei e está online, por favor, se manifeste em áudio, né, para ficar registrado. Bom, ninguém falou, então só ficou presente que foi os 12 últimos guerreiros. Então, gente, a gente se... Ah, quarta-feira tem aula normal, viu? Mesmo sendo feriado. Então, valeu, gente. Então, fui. Valeu, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite. Até quarta.